quando vocês fazem a previsão, vocês têm mais ou menos uma noção do que pode acontecer com a pessoa. Você vai dando opções e caminhos do que pode ser e a pessoa vai ter a experiência própria dela e ela vai entender, mas isso daqui vem pra mim dessa maneira. Mas deve acontecer no dia que vocês têm a visão perfeita, tipo, isso aqui faz todo sentido, é exatamente isso. Um dia que até vocês falam, caralho, dessa vez eu arregacei. meu. Não, eu tenho várias vezes. Arregaço. Caraca, mas eu falei detalhes. E o pior é que, às vezes, como o meu é tipo de... Eu dou muito conselho, Paula, se dependesse pra eu dar o conselho, zero, não sairia. Mas as cartas, elas dão uns negócios que depois eu falo... Caraca, eu falo, meu Deus, nossa, que gênio. Sabe, eu falo, nossa, que coisa genial que eu tô falando agora. E eu mesma eu falo, nossa, e mesmo quando eu tirava assim, até pra mim, eu falo, tudo. Eu fui assim, porque eu gravava vídeo pra mim, porque eu sou ruim de ficar lembrando, minha memória não é tão boa. E aí não, é boa assim, Deus. Ela a gente profetiza. Ela é ótima, eu quero que ela continue melhor ainda. E assim, mas eu gravava pra eu lembrar, e eu falei, não, aí eu tirava, isso daqui, nossa, que viagem. Aí um dia, do nada, eu peguei assim, me vi, né, no meu rolo de câmera ali, falei, deixa eu ver aquela tiragem lá que eu falei, meninos, eu estava falando tudo da minha vida, tudo com detalhes. Eu falei, mas como é que pode isso? Eu mesma me impressiono. Eu falo, essa menina é boa, né? Eu falei, cara... Vou pagar pra ela a próxima vez. Eu fico com a agenda do lado, eu tenho mania de anotar insights, para depois pensar nisso e desenvolver isso. E às vezes a consulta, eu falo um negócio pro consulente que serve para mim. Eu falo, mano, você não viu que você é retardado igual? Você faz a coisa igual, que você estraga tudo igual. E aí eu vejo a receita pronta do bolo aqui, e aí eu só vou anotando, falando com a pessoa bem assim, na câmera. Por quê? Porque ele dá uns insights. Não dá uns insights que você fala, nossa, gente, como assim essa reviravolta? Às vezes eu vou tirando carta, como ela vai fazendo sequência, aí eu tô achando que eu tô contando uma história, de repente é uma carta que eu falo, pera, deu tudo errado. De repente, do nada, uma reviravolta, você fala, nossa senhora, entendi o porquê que vai dar vida. Aí você fala, eu entendi o que ocasionou tudo. Mas só pra, assim, que eu nunca abri carta, nem baralho, eu jogo buraco direito. Mas é o seguinte, quando vocês estão falando do insight... É a interpretação que vocês estão dando àquelas devidas cartas. E aí, eu sinto que rola uma parada meio que vocês estão em transe ali. Sim, tipo, tem um troço falando aqui. Tipo assim, as ondas de frequência mudam e aí vocês encontram um lugar de concentração, vamos dizer assim, tão alto que você tá tão afundado ali naquela concentração das cartas, aquela conexão entre vocês, o baralho e talvez até a pessoa... que vocês acabam tirando ideias que é um pensamento, um insight, sei lá, que não viria normalmente. Aquele estado te proporciona isso, é isso? Sim. Porque você fica na tua intuição, né? As cartas, você vai ali, ela vai te colocando símbolos, entende? Então, na hora que você tá vendo, é igual você vê um quadro. Então, o quadro, ele tem amarelo, sabe aqueles quadros abstratos, você não entende nada? E tem gente que entende muito, que ela vai pegar um negócio. Para ela, aquilo ali é muito fácil dela entender o que o artista estava passando. A gente que lê, a gente vê além do enredo da carta, você vai vendo, poxa, tá denso, as cores, parece que é meio que inconsciente. Quando eu tô... Não sei você, mas quando a gente tá fazendo a consulta, parece que eu falo coisas que eu falo, gente, falei nada com nada. Eu entro num transe tão grande que cai a temperatura. Eu sinto muito mais frio, dependendo da pessoa, ou sinto um calor muito grande. Se a pessoa tem ligação com o povo do Oriente, me dá um calor muito forte, assim. Quando eu vejo para pessoas que têm origem árabe, pessoas que têm toda essa parte do Oriente... e às vezes é até mais distante, não é tão assim, filho e tal, às vezes é bisneto e tal. Eu sinto na temperatura, arrepiar já passei dessa fase, né? Arrepia e volta, é uma ginástica. Mas é um transe, sim, e é um transe que ele ensina muito sobre a gente. Eu não sei se eu é que tô entrando na maturidade, porque eu tô com quase 50 anos. Se eu não aprender nada com essa idade, então não tem mais jeito. Eu não sei se eu tô entrando numa maturidade grande, mas eu vejo muito o reflexo do que eu posso mudar quando eu tô lendo pro consulente. Então, tipo assim, ela que lute, né? Se ela não mudar a vida dela, pode ter certeza que eu tô mudando a minha. Tchau, tchau. É um transe. É bem... eu sinto, tá? E cansa.
Porque depois você não sabe, que nem você falou que você não tem uma boa memória, né? Eu não tenho memória. Então. Eu não sei o que eu tenho. E aí, se eu for daqui até ali, ó, na porta do banheiro, só tem o banheiro, eu não lembro que eu tô indo fazer xixi. Porque é... E aí, o que acontece? Assim porque mesmo. eu passo muito mais tempo no plano espiritual, vibrando aqui, do que vibrando no Uber que vai chegar na ração do gato que tá faltando. E quando eu tenho que mesclar essas duas coisas, eu tenho... Aí... Mas tem isso, parece que fica no automático, né? Você tá indo pra lá porque você tinha que ir pra lá. É bizarro, isso acontece. É um cansaço muito grande. Daí você não tem um médico que te dê um diagnóstico. Eu fui lá querendo que ele falasse... Esquizofrenia, né? Isso, né? Então eu tomo um passo. Aí eu vou no médico, no endocrinologista, falei, tenho certeza que tô com problema de tireoide, porque eu tô esquecida, porque meu cabelo tá despencando, eu já me dei todo o diagnóstico. Olhei no baralho e deu, não é isso. Ele não vai falar isso que você quer ouvir. Que o remédio de tireoide baratinho você resolve. Aí, ele não vai falar isso. Eu falei, como que não vai falar isso? Vai falar sim. Não, chego lá, o cara com 12 anos de idade, os médicos todos jovens hoje, né? Uma beleza. Olhou pra mim, né? Deixa eu ver essas taxas, que eu já tinha feito os exames antes. Aí ele falou, você tá diabética. Eu, oi? Você tá diabética. O baralho tinha acertado. Não é o que você tá indo buscar. É uma outra coisa. E ainda ele dava de quebra, vai ser bem mais difícil de tratar. Né? E eu queria tireoide, era o que eu queria. Todo mundo quer, né? Todo mundo um pouco. Porque aí você vai tomar um remedinho que emagrece rapidinho. Eu penso, toda vez que eu engordei assim, eu falo, é tireoide, tenho certeza. Aí nunca é. E aí a minha memória, eu falei, problema de memória é de tireoide. E a diabetes não tira a memória. Aí quer dizer, então não é físico, não é nada. E aí eu explico para as pessoas normais, vai que vivem no mundo terreno, o quê? Gente, né? O pessoal zoa, o pessoal fala, porque a pessoa não entende. Não entende esse cansaço e essa vibração que sobe e desce, sobe e desce. Por isso que eu recomendo sempre, você tem um horário para ler carta, tem gente que, eu leio 10 da noite, 6 da tarde, 2 da manhã, não, pega de manhã só, ou de tarde só, concentra, porque aí você vai para aquele mundinho, fica no mundinho e sai do mundinho. Aí a pessoa pega e te manda, mas é só uma perguntinha. Eu falo isso no meu curso de tarô, de baralho. Só uma perguntinha? Não, você me tirou do meu mundo que eu tava. Não. Isso é o meu mundo, isso é uma pergunta de milhões, não é uma perguntinha. Sim. Então, as pessoas não compreendem essa dificuldade, né? Sabe, uma coisa que eu vi de uma outra taróloga falando, que eu achei muito louca, ela tava tirando as cartas. E aí, assim, também no YouTube, agora entrei nessas de ver umas assim, para trazer novidades para mim mesma. E aí, ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, que ela falou assim, nós que somos mais da espiritualidade, a gente é de um outro mundo, tipo de um outro mundo. E ela fala assim, a gente veio na Terra aqui para viver a condição humana. A gente veio aqui para aprender a ser, sabe, a sentir. Então, tudo que a espiritualidade não dá, que é tato, choro, tristeza, etc. A gente está aqui para aprender a conviver com essas coisas, para aprender a conviver com isso. A gente escolheu ter a condição humana de ter que trabalhar, de ter que lidar com essas pessoas que a gente não entende como é que elas pensam, que não pensam como a gente. A gente veio aqui para se emocionar mais, ser mais intensa em tudo que a gente faz. Eu não conheço uma pessoa espiritual que ela é a zen que ela fala na vida. Na verdade, ela é super perturbada. Sempre foi, sempre será. Entendi o perturbado no sentido perfeito da coisa. Não é? Porque você é tida a vida inteira como anormal. Aí um dia descobrem que você é paranormal. Mas entendeu? Então, normal você não é. Então... Não, mas ela falou isso e aquilo me deu uma tranquilidade que eu falei, é isso, entendeu? Eu tô aqui numa experiência humana. Eu escolhi estar aqui na condição humana. Eu estou falando, olha que legal. Olha. Aí eu fiquei toda encantada esse dia. Eu falava, nossa, olha, eu bebo água. Achei divertidíssimo pensar dessa forma. Aí me traz pra realidade. Às vezes quando eu tô muito assim, né, tipo num outro plano, sei lá o que é, eu falo, não, você está na condição humana, você escolheu a condição humana. Aí eu adoro, aí eu começo a achar a vida ótima. Eu falo, isso, vou na academia, ai, tô com preguiça. Nossa, olha que tristeza, tá com preguiça. Mas a gente pode mudar. Fica tudo muito mais raro, eu acho. Mais raro no sentido de bom, né? O meu filho, esses dias eu fui dar bom dia pra ele. Né, eu já tinha trabalhado, ele acordou tarde, era domingo, trabalho de domingo. Aí, bom dia, fui lá na cama, ele olhou, ele já sabia que eu já tinha trabalhado, ele, vem aqui, minha cigana. Sou todo sedutor, como dizendo, eu já sei que você tava no outro universo, vem aqui. E eu olhava assim e falava, gente, mas a gente
A gente acaba impregnando as pessoas com isso. E dá para impregnar as pessoas com a empolgação. Dá para você impregnar as pessoas com esse... E você não precisa falar, olha, é isso que eu aprendi no livro de fulano, eu li 18 livros, hoje eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Você consegue impregnar as pessoas com a sua alegria. Com você olhar e falar, e o dia que eu ganhei esse anel? O que acontece? Esse anel, ele custa R$30, tá? Não custa R$30, dá uma olhada. Não é lindo. Ele custa R$30. E aí a gente tem uma pirita aqui, que é o famoso ouro de tolo antigamente, então as pessoas achavam que isso aqui era ouro, mas não era e tal. Mas o que acontece com esse anel? Ele chama uma atenção do coração da gente de uma forma tão gostosa que ele é muito mais do que R$30. E é assim que é o copo d'água, e é assim que é você ir lá e a sua plantinha deu um brotinho novo, que ela tava quase morrendo. A gente consegue ser feliz com tanta coisa que não dá tempo de ficar postando nas redes sociais o quanto você é infeliz e o quanto sua vida é um peso, porque mas não é. Não é, ela também é boa. Ela é muito melhor do que pior. Pelo menos é assim que eu vejo. Exato. A gente, agora eu voltei com aquele pensamento da condição humana, eu tô nesse... Tô nessa pegada. Pra mim é assim também, eu também às vezes eu falo, não, eu sou humano, é que o Daniel agora era o sensitivo do programa, mas tá trocando de lugar, eu sou. Que ele decidiu, não é? Eu sou, ele tá regando e eu tô assumindo o posto. Eu, como sensitivo do programa, eu deixo esse pessoal mais leigo acreditar no que eles quiserem. É isso que você é, eu sou sensitivo. É isso.